Que privilégio imenso estar com você mais uma vez em nosso programa Encontro com a Esperança. Leiamos a palavra de Deus no profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Eu farei a leitura do versículo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Alguma vez em sua vida você já ficou indignado? Como você reagiu quando ficou indignado? A palavra de Deus nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia nos ensina que quando nós ficamos indignados, nós não temos licença para pecar. E também, com sua sabedoria, diz que nós deveríamos acabar com a nossa indignação naquele mesmo dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que durmamos em paz e abençoados, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nesse texto nós encontramos o profeta Abacuque indignado. Ele é um profeta que vive antes do exílio do reino de Judá. E ele olha para o meio do povo de Deus e vê a injustiça, irmãos que estão extorquindo outros irmãos, a litígio, a separação, a adultério, a infidelidade no meio do povo de Deus. O povo do Senhor não está levando o Senhor a sério. E Abacuque fica indignado. Mas a grande bênção é que quando ele fica indignado, ele não toma as rédeas em suas mãos, mas ele vai orar a Deus. Ele procura a Deus e compartilha com Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai tolerar que tudo isso aconteça? Deus responde a Abacuque dizendo para ele que ele não se preocupe, que Deus é justo e ele vai fazer justiça. E ele vai mandar os caldeus para disciplinar o povo dele. Abacuque fica mais perplexo ainda. Deus, como é que o Senhor vai mandar um povo mais injusto para nos disciplinar? Então Deus mostra para ele que vai enviar 5 ais e na hora certa Deus também vai disciplinar e destruir os caldeus. No meio desse processo, o Senhor ensina a Abacuque que o justo viverá pela fé. Essa é a primeira vez que a justificação pela fé é pregada de maneira tão explícita nas Escrituras. Daqui Paulo bebeu quando nos ensinou que o justo vive pela fé. Então, depois de ouvir a palavra de Deus, Abacuque no capítulo 3 faz uma oração maravilhosa na qual diz: tenho ouvido as tuas declarações ao Senhor e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui Abacuque nos ensina, irmãos, como orar por avivamento. Em primeiro lugar, ele nos diz: leve a palavra de Deus a sério. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Abacuque foi rasgar a alma com Deus e Deus disse: eu vou disciplinar meu povo, eu vou destruir os caldeus. E agora Abacuque fica perplexo diante do peso da mão de Deus. Ele começa a tremer, ele diz: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Mais adiante, nesse capítulo, ele diz: quando eu ouvi a palavra do Senhor, o meu íntimo se comoveu. Seu estômago começou a dar voltas. Ele diz: a podridão entrou nos meus ossos, meus lábios tremeram. Querido amigo e irmão, Abacuque leva a palavra de Deus a sério. Só pode orar por avivamento aquele que reconhece que quando a igreja está em pecado, ela está entregue à própria sorte. E que quando ela não faz a vontade de Deus, o que lhe espera é a disciplina. Então, quando você reconhece que Deus é soberano, que Deus está no trono, que Ele domina sobre todas as coisas e que nós não podemos zombar de Deus, então você vai levar a palavra de Deus a sério, vai se humilhar e vai invocar a presença do Senhor. Lembremos-nos do sacerdote Esdras. Quando ele volta do exílio, ele encontra em Jerusalém centenas de homens que se casaram com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. E Deus tinha mandado o povo para o exílio por causa da desobediência à palavra. Esdras se assenta no chão
rasga sua roupa, puxa sua barba, ora, chora e conclama os homens a terminarem aqueles relacionamentos que eram proibidos na palavra de Deus, porque ele temia e levava a palavra de Deus a sério. Você leva a palavra de Deus a sério? Com que atitude você se prepara para ir ao culto? O seu pastor está pregando e você fica conversando no meio do sermão? Fica dando risadinha? Preste atenção, meu irmão, quando a palavra é pregada, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Esse momento é extremamente sério. Então, em nome de Jesus, toda vez que você for ler a sua Bíblia, for ouvir uma mensagem bíblica, leve a palavra de Deus a sério, porque Deus está falando com você. E a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, não se engane. Horrível coisa é zombar de Deus e terrível é ser disciplinado pela mão do próprio Deus. Como eu posso orar por avivamento, então, pastor? Leve a palavra de Deus a sério. Mas como orar por avivamento? Clame a Deus por restauração. Abacuque diz: tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Quando a gente lê esse texto de maneira superficial, você pensa que Abacuque está falando assim: no decorrer dos anos, lá no futuro, lá na frente, o Senhor manda avivamento. Mas a tradução da Reina Valera no espanhol ficou muito boa, porque ela diz o seguinte: aviva a tua obra no meio dos tempos, e no meio dos tempos faze-a conhecer. É como se Abacuque dissesse assim: o passado ficou para trás. Então Deus, agora, no meio dos tempos, aviva a tua obra. E o avivamento para Abacuque é que Deus resplandeça a sua glória e se deixe conhecer. A maior bênção do Antigo Testamento é que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre o seu povo, para que o seu povo o conheça mais e tenha um relacionamento de amor e de intimidade com o Senhor. Ele clama a intervenção de Deus, ele clama para que o povo de Deus conheça a Deus, para que o povo de Deus tenha intimidade com Deus, para que o povo de Deus seja cheio do Espírito Santo de Deus. Clame, meu irmão, a intervenção de Deus, se você deseja experimentar em sua vida um verdadeiro avivamento. Peça ao Senhor para abrir os céus e descer, para renovar o primeiro amor em seu coração, para te dar convicção de pecados, para te dar desejo de adorá-lo, de estar em sua presença, para fazer de você alguém que se levanta para proclamar o Evangelho de Jesus, para que o mundo inteiro saiba que Deus amou o seu povo eleito, a ponto de mandar seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus receba a bênção da vida eterna. Clame a intervenção de Deus em sua vida. Pastor, como orar por avivamento? Leve a palavra de Deus a sério. Clame a intervenção de Deus. Mas, em último lugar, clame pela misericórdia de Deus. Abacuque termina dizendo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra usada para ira aqui, amado amigo e irmão, significa que Deus está tão irado que ele está colocando fogo pelas suas narinas. E aí Abacuque diz: o Senhor tem toda a razão de estar irado, Deus. Mas nesse momento que o Senhor está irado, por favor, Deus, não esqueça de quem o Senhor é. Não esqueça que o Senhor é misericórdia. Misericórdia, irmão, é o atributo de Deus por meio do qual ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos ser jogados no inferno da ira de Deus, mas ele coloca o seu coração na nossa miséria e não nos dá aquilo que nós merecemos. É como se Deus viesse correndo com sua lança, gritando para nos cravar na parede, mas de repente Jesus entra e nos empurra e é cravado em nosso lugar, e Deus não nos dá o que nós merecíamos, porque Cristo recebeu na cruz aquilo que nós merecíamos. Por causa da obra de Jesus, você pode clamar: Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa a minha vida, restaura-me, dá-me a bênção de experimentar um avivamento, porque Jesus morreu por mim. Leve as ameaças da palavra de Deus a sério e se arrependa dos seus pecados. Clame a Deus que intervenha hoje no seu tempo. Clame pela misericórdia de Deus. E assim você vai orar corretamente por um avivamento. Que Deus abra os céus, que Deus derrame a sua graça, que Ele renove o primeiro amor em seu coração. Que Deus te dê a bênção do reavivamento em nome de Jesus. Amém.